Goiás dá adeus a um dos principais políticos do estado. Maguito Vilela perde a batalha para a Covid-19 e é homenageado nas ruas da cidade que ele tinha sido eleito para governar. O prefeito de Goiânia ficou quase 90 dias internado. A despedida na capital será aqui no Palácio das Esmeraldas. As pessoas vão poder passar de carro para dar adeus a Maguito Vilela. Aqui em Jataí, cidade natal de Maguito, o velório aberto para os moradores vai acontecer no ginásio da cidade. A morte de Maguito gerou comoção no meio político e agora caberá a Rogério Cruz executar o plano de governo que conquistou o voto dos goianienses. Para mim seria uma honra. Guardarei as suas palavras, em que ele sempre colocava à frente o cuidar das pessoas. E Maguito Vilela, além da política, o jogador de futebol, o pai e o avô. Eu tenho, assim, um apego muito especial pelos meus netos. Então, eu quero dizer que sou um homem realizado também com relação à minha família. O Jornal Anhanguera começa agora. Olá, uma boa noite para você. Agora 6h44. Goiás se despede hoje de Maguito Vilela. Maguito morreu de madrugada em São Paulo, onde estava internado por complicações provocadas pela Covid-19. O corpo dele chegou no fim da tarde no aeroporto de Goiânia. O avião que trouxe o corpo de Maguito Vilela de São Paulo pousou pouco depois de 4 horas da tarde aqui em Goiânia. A demora também atrasou o cortejo, que passa em Goiânia e Aparecida. Antes da chegada do corpo no hangar do governo do estado no aeroporto, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, fez uma celebração informal para a família e amigos do prefeito. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lá fora, apoiadores políticos esperavam pelo cortejo para a despedida a Maguito Vilela. Mas foi apenas no fim da tarde que o caminhão do Corpo de Bombeiros saiu da área do aeroporto com um caixão e começou o percurso. Carros da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e bombeiros acompanharam o trajeto até o Palácio das Esmeraldas. Daqui a pouquinho a gente vai para lá ao vivo. Políticos de Goiás e do país lamentaram a morte do prefeito de Goiânia, que lutava contra as complicações da Covid-19 desde a campanha da última eleição, que ele venceu, e lembraram da trajetória de Maguito na vida pública. A morte de Maguito Vilela repercutiu em Brasília. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, lamentou. Estava há 2 meses aí, até mais, né, nessa luta. Eu conheci o Maguito. O Maguito ele foi soldado do Batalhão da Guarda Presidencial no final da década de 60. Era uma liderança expressiva aqui do nosso estado de Goiás e também de nível nacional, muito bem conhecido. Eu lamento profundamente o falecimento dele. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou que Maguito foi um dos líderes mais experientes que conheceu e determinou luto oficial de 3 dias na Câmara dos Deputados. O MDB Nacional, partido de Maguito, prestou condolências aos amigos, familiares e ao povo de Goiás, por quem Maguito, segundo o partido, tanto honrou. O MDB Nacional também mandou um abraço fraterno ao presidente do partido em Goiás, Daniel Vilela, filho de Maguito. Deixou um legado extraordinário na política, na boa política, nas boas práticas, na defesa da democracia. Aqui em Goiás, políticos também lamentaram a morte do ex-governador e prefeito de Goiânia. O governador Ronaldo Caiado declarou que o estado perdeu um dos líderes mais notáveis e decretou luto oficial por 3 dias. É uma pessoa que estava vivendo provavelmente o melhor momento da sua vida. Uma experiência, ao mesmo tempo com uma trajetória que o dignificava mais do que nunca. Goiás perde. O ex-governador do estado e antecessor de Maguito na prefeitura da capital, Iris Rezende, lembrou do legado deixado por Maguito e disse que o estado está de luto. Ele se manifestava ainda quando jovem, já um líder. Nos momentos mais difíceis, em que nos expunhamos para buscar a redemocratização do Brasil, o Maguito era o braço direito em todas aquelas iniciativas, de caráter, de conhecimento,
movido pelo espírito público, pelo amor ao semelhante. Goiás está de luto, todos nós estamos de luto. Vanderlan Cardoso, que disputou a prefeitura com Maguito Vilela, disse: meus sentimentos à família do prefeito licenciado Maguito Vilela. Goiânia perde um grande gestor. Goiás e o Brasil perdem um grande político. E nós perdemos um grande amigo. Marconi Perillo, que era governador quando o Maguito foi prefeito de Aparecida e adversário político, também lamentou a morte. Hoje é um dia triste para todos que aprendemos a conviver com um homem público diferente. Um diplomata nas relações humanas e políticas, amante do diálogo e defensor da união da classe política. Maguito Vilela foi um opositor leal e um excelente parceiro na gestão pública. O prefeito de Jataí, cidade natal de Maguito, disse que a cidade recebeu a notícia com tristeza. Humberto Machado era amigo de Maguito. Estamos há 28 anos juntos na política. É uma pessoa muito especial na minha vida, muito especial para a cidade de Jataí, a maior figura política da cidade de Jataí. Estamos muito tristes com o seu falecimento. Secretários municipais de Goiânia escolhidos com a ajuda de Maguito e que esperavam a chegada dele na prefeitura, lembraram dos ensinamentos. Hoje estou secretário da Mobilidade e a gente sente muito a partir do Maguito, que ele estava com grandes ideias para a nossa capital Goiânia. Como gestor eficiente, dedicado, uma visão de futuro, as determinações eram que a gente pudéssemos sempre estar ao lado daquelas pessoas que mais precisam. Vamos direto então para o Palácio das Esmeraldas, sede do governo do estado, onde será o velório. Agora o Gabriel Garcia ao vivo com a gente. Oi, Thiago, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Palácio das Esmeraldas. Já está tudo pronto à espera do início dessa cerimônia de despedida. Otávio Rodrigues mostra ao vivo para você, foi montada essa tenda. Nesse palco logo ali atrás vai ser colocado o corpo de Maguito Vilela para que as pessoas possam acompanhar. Para evitar aglomerações, foi estruturado um esquema de drive-thru. Os moradores aqui da capital, todo mundo que acompanhou a trajetória de Maguito Vilela e quer se despedir, evitando as aglomerações, vai poder acompanhar nesse esquema drive-thru dessa forma. Entrando pela Avenida 85 de carro, por um forte esquema de segurança que já foi montado aqui na Praça Cívica. As pessoas seguem de carro aqui por dentro, fazem a sua despedida. O que foi passado para a gente é que é para ser tudo muito rápido, breve, e logo depois os carros já vão embora. Apenas ali dentro devem ficar familiares, amigos, políticos, pessoas próximas a Maguito Vilela. Antes, a gente aguarda então a chegada do corpo do Maguito Vilela aqui na Praça Cívica. A gente tem imagens para mostrar para vocês desse cortejo que está percorrendo ruas de Goiânia e nesse momento também ruas de Aparecida de Goiânia, lá na cidade administrativa, onde estão sendo prestadas homenagens a Maguito Vilela, que também foi prefeito de Aparecida, governador de Goiás, deixa um forte legado a todos os seus eleitores, aos moradores aqui de Goiás. Essas imagens que a gente tem para vocês mostram toda essa movimentação da polícia, das autoridades e também dos apoiadores de Maguito Vilela. E como eu disse, Thiago, a qualquer momento é esperada a chegada dele aqui no Palácio das Esmeraldas, para esse velório, para essa despedida. Eu volto com você. Qualquer coisa nos avise. Gabriel, obrigado por sua participação. E nós vamos ao vivo agora para Jataí, onde Maguito será enterrado. O Arildo Palermo está no ginásio Vilelão, onde será feito mais um velório antes do sepultamento. Arildo. Olá, Thiago, boa noite a você e a todos que nos assistem. O corpo do ex-prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, ainda não chegou aqui em Jataí, na sua terra natal, onde é bastante aguardado. A previsão é que o corpo chegasse até às 8 da noite, mas com certeza vai atrasar, por conta dessa cerimônia que está acontecendo aí na capital. O velório vai acontecer aqui no estádio, no ginásio de onde nós falamos ao vivo, o ginásio de esportes Vilelão, e vai ser aberto a toda a população. A gente pode ver o movimento por aqui, que já é grande, as pessoas já estão chegando.
chegando, né? Tem as coroas de flores já em homenagem ao Maguito Vilela, também algumas camisas de times de futebol. A gente sabe que o Maguito era um grande entusiasta do esporte aqui em Goiás. Também algumas fotos que marcaram a vida do Maguito Vilela, tanto na trajetória política quanto também na vida pessoal. Aqui as cadeiras já estão dispostas com 1,5 metro de distância entre elas para o velório que deve acontecer daqui a pouco. O enterro vai ser amanhã às 9 da manhã no cemitério São Miguel, e antes do enterro o corpo deve passar pelas principais ruas de Jataí em um carro aberto. E ainda, antes desse enterro, deve acontecer uma cerimônia apenas para os familiares lá no cemitério. A Prefeitura de Jataí declarou luto oficial de 3 dias aqui na cidade, e pela movimentação, pela decoração e pela estrutura que está sendo montada, a gente consegue perceber o quanto o Maguito Vilela, essa personalidade política tão importante aí para o estado de Goiás, era querido aqui na cidade natal, Jataí. Tiago. Obrigado por sua participação, Arildo. E no fim do ano passado, Maguito Vilela chegou a ter uma melhora no quadro de saúde, mas nessa semana as doses de medicamentos aumentaram. Maguito enfrentou uma longa jornada no hospital, lutando para viver. No final de outubro, quando já era candidato à Prefeitura de Goiânia, Luiz Alberto Maguito Vilela recebeu o diagnóstico da Covid-19. A campanha passou a ser tocada por apoiadores e pelo vice na chapa, enquanto o candidato era transferido para São Paulo. Ele chegou ao Hospital Albert Einstein com 75% dos pulmões comprometidos. Foi uma internação longa e cheia de melhoras e recaídas. Maguito foi entubado 2 vezes, usou uma máquina que realiza artificialmente as funções de pulmão e do coração. E teve que fazer hemodiálise para ajudar no funcionamento dos rins. Mesmo depois de testar negativo para o coronavírus, as consequências da doença continuaram. Maguito teve sangramento nos pulmões e precisou passar por uma cirurgia. Na última semana, os médicos diagnosticaram uma infecção, também nos pulmões, provocada por bactérias e fungos. O candidato Maguito passou para o segundo turno, sedado, sem saber que havia sido o mais votado no primeiro turno. Tomou posse no começo do ano de forma virtual e em seguida se afastou para continuar o tratamento. Mas não resistiu. Morreu às 4h10 da madrugada desta quarta-feira. A carreira política de Maguito foi longa. Natural de Jataí, no sudoeste de Goiás, se formou em Direito. Em 1977 se elegeu vereador pelo antigo partido Arena. Pelo PMDB foi deputado estadual e depois federal. Foi também um dos deputados que trabalharam na elaboração da Constituição de 1988. Em 1991, foi eleito vice-governador de Goiás. Na eleição seguinte, governador. Mas deixou o cargo 3 anos depois para assumir uma vaga no Senado. Maguito foi ainda 2 vezes prefeito de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Na sede da prefeitura em Goiânia, a bandeira meio mastro anuncia o fim da carreira de Maguito. E com a morte de Maguito Vilela, Rogério Cruz, que já estava administrando interinamente, assume em definitivo a Prefeitura de Goiânia. Chegaremos a cumprir todo o mandato, seguindo todas as regras que foi anunciado por ele, todo o plano de governo, e ainda guardarei as suas palavras, em que ele sempre colocava à frente o cuidar das pessoas. Isso nós levaremos conosco. E os feitos como administrador público são muito divulgados pela história. Só que Maguito Vilela era também um homem muito família. Aqueles que o conheciam bem diziam que ele era reservado, não gostava de tornar público o que era intimidade. Mas se fosse amigo dele de verdade, a porta da casa estava sempre aberta. Maguito era um homem além da política. Era tio, filho, pai e, nos últimos anos, principalmente, um avô dedicado. Parece que os netos são melhores do que os filhos, né? São mais apegados, você tem mais tempo de curti-los. Eu tenho, assim, um apego muito especial pelos meus netos. E esse afeto era recíproco na família. E os parentes sentiram o baque, feito a queda de um alicerce que era firme, referência em tudo para todos. É muito triste porque, além de perdermos um dos maiores líderes políticos deste estado, nós perdemos um ser humano maravilhoso, um homem
que sempre pautou a sua vida por servir ao próximo, como pai, como tio, como filho, como líder de família, sempre presente na vida de todos, de forma que é muito doloroso, mas nós precisamos respeitar a vontade de Deus. Maguito saiu de Jataí para fazer política, mas nunca deixou de lado a cidade onde nasceu. Adorava uma prosa com os parentes que guardam com carinho as lembranças do homem carinhoso e alegre de sempre. Para mim era mesmo que um filho, foi criado junto com minhas filhas, sou muito caridosa, muito amiga, simples, sempre vinha, comia, almoçava com a gente, estava sempre junto ao lado. Era muito assim, atencioso com as pessoas idosas, com as crianças, né? Ele era uma pessoa que reunia a família, ele chegava em Jataí, convidava os irmãos, vem para cá, vem almoçar comigo, vem jogar. Ele gostava muito de jogar uma canastra, uma cacheta. Então a gente está se sentindo assim muito triste. Era uma pessoa maravilhosa. Maguito estava no 3º casamento, tinha 4 filhos e 4 netos e adorava estar rodeado pela família. Nos quase 3 meses de internação, ora Maguito esteve consciente, ora sedado. Nos momentos de lucidez, a família ia para São Paulo para estar junto dele no hospital. O filho, Daniel Vilela, chegou a relatar, emocionado, o quanto o pai reagiu bem ao ver os netos um dia depois do Natal. Nesse reencontro, Maguito interagiu com as crianças e alimentou a esperança de todos naquela época. Se alguém pudesse perguntar se ele cumpriu a missão que veio fazer na Terra, eu pude. Numa entrevista que fiz para um documentário, Maguito Vilela me disse que não se arrependeu de nada do que fez. Eu acho que todo ser humano, ele veio ao mundo buscar a felicidade. E eu a encontrei. É lógico que a vida nos reserva também momentos de tristeza, mas sou um homem extremamente feliz. Forte isso, hein? Agora a gente fala do prefeito de Catalão, Adib Elias, que segue internado em São Paulo no Hospital Sírio-Libanês em tratamento contra a Covid-19. O hospital não divulgou o boletim hoje. Segundo a Prefeitura de Catalão, Adib, de 68 anos, teve oscilação na pressão na madrugada desta quarta-feira, mas não teve febre. Respira sem a ajuda de aparelhos e está com dores no corpo. O quadro de saúde é considerado estável. Ele teve o diagnóstico de Covid no último domingo, foi internado no hospital particular da cidade e na segunda-feira a família decidiu levá-lo para São Paulo para continuar o tratamento. Quando as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegarem a Goiás, elas vão ficar armazenadas em Goiânia até a liberação para as 18 regionais do estado. Hoje, a TV Anhanguera teve acesso com exclusividade a imagens desses locais e quem tem mais detalhes para a gente é a Daiane Jardim, que fala ao vivo de Lusiânia. Oi, Daiane, boa noite para você. E, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, hoje a nossa equipe teve acesso ao local onde serão armazenadas as doses da vacina assim que a liberação da vacinação começar em Goiás. Esse local é a Central Estadual da Rede de Frios, em Goiânia. É um espaço amplo que deve manter cerca de 2 milhões de doses da vacina inicialmente. A dinâmica vai ser o seguinte: essas doses, assim que forem liberadas em Brasília, elas serão levadas para essa Central Estadual da Rede de Frios, em Goiânia. Lá ficam armazenadas e só depois disso é que serão distribuídas para as 18 regionais de saúde do estado. Essa, então, é a dinâmica. Ainda sobre a vacinação, o governador Ronaldo Caiado sancionou o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro, que dá aos goianos o direito de recusar a vacinação contra a Covid-19. Esse projeto de lei é do deputado Humberto Teófilo, do PSL. Agora sancionada, a lei já começou a valer e diz o seguinte: é assegurado à pessoa residente no estado de Goiás o direito de não se submeter de forma compulsória à vacinação adotada pelo poder público para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. É isso que diz. No entanto, o governador vetou o trecho que previa um sistema de cadastro para as pessoas que se recusarem a tomar a vacina. Esse sistema de cadastro, então, não deve acontecer mais.
Também em dezembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado poderia submeter a população a uma vacinação compulsória, quer dizer, obrigatória, e que poderia também impor restrições a quem se recusasse a tomar a vacina. Hoje, o governador Ronaldo Caiado falou sobre a sanção dessa lei em Goiás, que não obriga os goianos a tomar a vacina, mas continua orientando a todos que tomem a vacina. Vamos ouvir então o governador Ronaldo Caiado. Eu farei toda a campanha no sentido de motivar as pessoas. Eu já disse dezenas de vezes, eu queria estar no primeiro lugar da fila para tomar a primeira vacina que chegasse. Agora, não cabe a nenhum governante, nenhum presidente, governador de estado, prefeito, impor que a população tenha que ser. Isso é uma decisão de foro pessoal. É isso, Tiago. Agora é aguardar ansiosamente a liberação dessa vacinação, né? Com você. Obrigado por sua participação, Daiane. Boa noite. Vamos fazer um intervalo e a seguir, novas informações sobre o velório do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Ele está recebendo homenagens na capital. E em Jataí, um ginásio está preparado para o velório. É um minutinho. 7h05. Uma viagem de turistas goianos no Rio Grande do Sul precisou ser interrompida depois de um passageiro da excursão apresentar sintomas de Covid. O ônibus com cerca de 40 passageiros teve que voltar para Mineiros. A Rúbia Oliveira de Rio Verde tem os detalhes para a gente. Oi, Rúbia, boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Então, esses passageiros saíram de Mineiros numa excursão rumo a Rio Grande do Sul. Só que chegando lá em Canela, em Rio Grande do Sul, um dos passageiros começou a se sentir mal, disse que estava com sintomas da Covid. Foi levado para o hospital e lá foi internado. Imediatamente, esse ônibus com cerca de 35 pessoas teve que voltar para Mineiros. O passeio foi interrompido. Em Mineiros, todos esses passageiros foram para a UPA da cidade fazer exames, porque outras 6 pessoas também apresentavam sintomas da Covid. Mas os testes, os resultados deram negativos. Em Mineiros, são mais de 5 mil casos de coronavírus e 83 pessoas já morreram em decorrência da doença, né? E o homem que foi internado lá no Rio Grande do Sul permanece internado. A informação que nós tivemos é que ele está na UTI. Tiago. Obrigado por sua participação. Rúbia Oliveira falando com a gente ao vivo de Rio Verde. Até mais, Rúbia. O Ministério Público de Goiás vai investigar uma denúncia de fraude num mega investimento anunciado em Jataí. Um aeroporto de cargas e uma fábrica de carros elétricos seriam construídos na cidade. Para isso, os investidores pediram a doação de uma área pública à prefeitura. A suspeita de fraude surgiu depois que um dossiê com vários questionamentos sobre uma proposta de investimento em Jataí foi divulgado nas redes sociais. No início do mês, o prefeito do município, Humberto Machado, e os vereadores participaram de uma videoconferência com o representante de um grupo de investidores, que é genro de Rony Barbosa Vasconcelos. A empresa, inclusive, está no nome de uma das filhas do ex-gerente de projetos e investimentos da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio. E a outra filha é quem fez vídeos de divulgação da empresa. O investidor pediu a doação diária da prefeitura para a construção de um aeroporto de carga e de uma fábrica de montagem de veículos elétricos em Jataí. Depois de receber o dossiê com a denúncia de fraude, o Ministério Público disse que vai investigar essa situação. Nós entramos em contato com Rony Vasconcelos, gerente de projetos de investimentos da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, mas ele não se posicionou. Também procuramos o prefeito de Jataí, Humberto Machado, mas não tivemos retorno. O Campeonato Goiano 2020 está de volta depois de um longo tempo parado devido à Covid-19. E daqui a pouquinho tem Anápolis e Aparecidense. A Liz Mendes está ao vivo no Jonas Duarte, em Anápolis. Tem todos os detalhes. Oi, Liz, boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, os times já estão aqui em aquecimento, preparação para essa partida que começa daqui a pouquinho às 7h30. Mas hoje, 4 jogos, deram início a essa retomada do Goianão. Mais cedo jogou
Jaraguá e Iporá. Os donos da casa levaram a pior, perderam de 2-0 para o Iporá, que conseguiu sair da zona de rebaixamento e conseguiu ali ficar no 5º lugar da tabela. Mais tarde jogaram a Goiânia e a Anapolina. Resultado do jogo, 0-0, complicou a vida desses dois times que vão disputar a divisão de acesso do Goiano ainda esse ano. Aqui no Jonas Duarte, os dois times vão tentar aí uma vaga na fase de classificação para a próxima fase do Goiano e também, quem sabe, uma vaga na Série D do Brasileirão. Logo mais, às 21h30, lá na Serrinha, joga Goiás e Atlético, jogo que vai ser transmitido aqui na telinha da TV Anhanguera. Tiago. Obrigado por sua participação, Liz. Boa noite. E voltamos com novas informações sobre o velório do prefeito Maguito Vilela, agora ao vivo com o repórter Fábio Castro. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Anhanguera. A gente está aqui na Praça Cívica, local marcado para acontecer o funeral de Maguito Vilela em Goiânia. A gente está aqui na Praça Cívica e aqui atrás de mim o público começa a chegar, essas pessoas que foram colocadas, atrás destas grades. Mas é importante lembrar que o público só vai poder se aproximar do caixão de Maguito Vilela se estiver dentro de um carro. Essa foi a forma encontrada para evitar aglomerações. Então, ao invés de uma fila humana, vai ser uma fila de carro que vai poder se aproximar do caixão de Maguito Vilela. O corpo de Maguito Vilela é aguardado a qualquer momento aqui na Praça Cívica. Esse corpo que chegou por volta de 4 horas da tarde no Aeroporto Internacional de Goiânia e depois foi colocado num caminhão do Corpo de Bombeiros e seguiu em cortejo, passou pela sede da Prefeitura da capital, o Paço Municipal, seguiu pela BR-153 e agora há pouco chegou à cidade de Aparecida de Goiânia, município onde Maguito Vilela foi prefeito por 2 vezes. Ali também acontece uma homenagem rápida e depois é que o cortejo segue aqui para a Praça Cívica, onde vai acontecer o velório de Maguito Vilela. Maguito Vilela que travou uma luta contra a Covid-19. Ele que venceu as eleições municipais em Goiânia, disputadíssimas, mas acabou perdendo para essa terrível doença, a Covid-19. Vamos agora relembrar um pouco sobre essa luta que Maguito Vilela travou contra a Covid-19 e um pouquinho sobre o histórico desse político tão conhecido em Goiás e em todo o Brasil. É com você, Tiago. Obrigado por sua participação, Fábio. Saindo então do velório aqui, o cortejo segue para Jataí. A gente vai ver imagens ao vivo lá do ginásio Vilelão. Na verdade, aí a gente tem imagens desse cortejo. Agora sim, imagens ao vivo do ginásio Vilelão em Jataí, onde vai ser velado também o corpo de Maguito Vilela e amanhã enterrado pela manhã. A gente vê que a movimentação ainda é pequena. Esse velório deve acontecer aí por volta das 10, 11 horas da noite, assim que o corpo deixar a capital. Deve ir para Jataí de avião também, algumas coroas. A gente está vendo neste momento toda a preparação. E a imagem do dia hoje é uma homenagem. Nossos sentimentos à família do prefeito Maguito Vilela e o nosso respeito e reconhecimento por toda a sua longa trajetória na vida política de Goiás. Nascido no dia 24 de janeiro de 1949, Maguito Vilela partiu na madrugada de hoje. Que Deus acolha nos braços e console a família. Até amanhã, pessoal.